Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos vocês. Eu queria convidá-los a se colocar em pé para adorar ao nosso Deus. Vamos aproveitar bem o tempo de adoração ao Senhor. Amém? Você está feliz? Hoje é um dia especial, um dia que lembramos, né, da mãe. Temos que lembrar todo dia, mas que bom que pelo menos tem um dia específico, né, só dela. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, que é fiel e justo. E eu queria fazer uma oração, queria que você fechasse seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Nós queremos de coração alegre, aberto, adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor, Pai. Que seja aceito, Senhor, no trono de graça, o nosso louvor, Pai. Contempla cada coração, cada mente, que a bênção do Senhor nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. O tema da nossa adoração sempre é Jesus, o Cordeiro que morreu por nós. Cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Como o Senhor, quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável. Sobre a terra e céus para sempre. Oh, tu és digno, Jesus. Cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Glória, força, poder. Honra, glória, força e 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 poder, honra, glória, força e poder, Santo,
Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, te adorarei, Jesus.
te adoraremos, Deus. Glória, Senhor Jesus. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Feche seus olhos, amados. Vamos Aleluia. orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento na presença. Amém? Aleluias. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos na tua casa nesta manhã. Amém, Jesus. Queremos te agradecer pelo teu amor, Pai. Ó Deus, que tu possa, Senhor, neste dia, Senhor, abrir, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para podermos, Senhor, compreender a tua palavra, compreender, Senhor, o teu propósito a cada dia. Abençoa, Senhor, as mães, Senhor, em especial neste dia, Pai. Ó Deus, que tu esteja, Senhor, guardando, dando saúde, proteção, que os teus anjos, Senhor, estejam acampados, Senhor, sobre a vida de todas as mães, Senhor. Abençoa em especial nesta data, Pai. Ó Deus, e continua, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. Como é bom podermos, Senhor, estar na tua casa, Senhor. Podermos, Senhor, estar, ó Deus, adorando o teu santo nome, Senhor, te rendendo, Pai, adoração em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar.
Eu quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, amém? Gostaria de convidar aqui o pastor Heleno. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom poder estarmos aqui novamente para adorar o Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra, para pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, enfim, para agradecer por mais uma semana de vitória e poder dar o nosso testemunho de gratidão ao Senhor. Eu quero convidar vocês a acompanhar junto conosco aqui uma reflexão a respeito de uma viagem que o Senhor Jesus fez para encontrar-se com uma mãe. O Senhor Jesus fez uma viagem para ir ao encontro de uma mãe. E eu quero convidar a você, pedir a sua atenção, para que a gente possa fazer essa viagem junto com o Senhor Jesus. Amém? Essa viagem, ela está relatada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e os versículos de 11 ao 17. Quero convidar você a fazer junto conosco essa leitura. Diz assim o texto, Evangelhos de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito venha nos ajudar a nos alimentar desta palavra, que
possamos compreender, Senhor, o desejo do seu coração para nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Bom, você pode até estar dizendo, esse texto não fala do encontro de Jesus com uma mãe, mas sim, esse texto fala do filho de uma viúva que ressuscitou, né? Mas, na verdade, também fala disso. Mas Jesus foi encontrar-se com essa mãe. Esse foi o primeiro passo. É claro que normalmente nós sempre olhamos para o ponto, para o milagre. Sempre olhamos na história do milagre, nós sempre levamos em consideração, vamos sempre lembrar do milagre em si. Mas, amados, sempre em torno do milagre, sempre antes e depois do milagre, sempre há muitos fatos acontecem antes e depois do milagre. E é sobre esses fatos que eu gostaria de conversar um pouquinho durante esses 40 minutos com os irmãos. E se eu tiver um pouquinho de felicidade, eu vou levar você a viajar um pouquinho nessa história e voltar também para a sua posição agora, porque nós temos essa capacidade, né? Essa sabedoria, nós podemos fazer isso. Então, para que a gente possa entender onde aconteceu essa história, precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender que Jesus estava em Cafarnaum e viajou para Naim. Naim está a 50 quilômetros de distância de Cafarnaum, numa elevação de 200 metros acima do nível do mar, enquanto Cafarnaum está abaixo de 200 metros do nível do mar. Então, já podemos entender que a caminhada, porque não havia meio de transporte a não ser andar a pé. Então, Jesus e os seus discípulos e essa multidão caminharam, fizeram uma viagem de subida. Eles estavam subindo para Naim. Naim, a palavra Naim significa tranquilo. Então, Naim era uma pequena cidade, um povoado, tranquilo pelo nome. Então, era habitada também por romanos na época, e foi a partir desse ponto que se desenrola a história, né? Então, se a gente for verificar aqui no primeiro versículo, o que está escrito nas duas frases do primeiro versículo aqui. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Tem algumas versões que é um pouco diferente, e eu gostaria que você olhasse para essa diferença, né? Numa outra versão diz: depois disto, depois de acontecer essas coisas, ou depois disto. Na NVI está assim, né? Eu não sei se você tem a NVI aí, está dizendo depois disto, e não no dia seguinte. E o que aconteceu antes? Merece a gente pensar. O que aconteceu antes? Merece a gente analisar. O que foi que aconteceu antes? O que aconteceu antes é que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, foi abordado pelos líderes dos religiosos judeus para solicitar a Jesus um pedido de um centurião, de um homem importante da região. E eles levaram o pedido a Jesus, dizendo que aquele homem amava a nação
e também havia construído a sua sinagoga. E Jesus atendeu o pedido daqueles líderes e foi. Pouquinho antes de chegar na casa do centurião, ele recebeu mais uma comitiva de amigos do centurião dizendo: olha, ele mandou avisar que o senhor não precisa ir na casa dele. E deu o motivo. Disse: olha, ele entende que o senhor pode curar o seu servo daqui mesmo. E, amados, aqui fica uma grande lição. Porque, na verdade, aquele homem tinha entendimento de autoridade. Primeiro, ele não quis ir falar com Jesus, porque diz o texto que ele apenas tinha ouvido falar de Jesus. Então ele imaginou: se eu for falar com Jesus, ele não vai nem querer me ouvir. Porque que autoridade eu tenho se ele não me conhece? Pediu para que alguém que conhecia Jesus e que Jesus o conhecia falasse. Muito bem, Jesus atendeu e depois ele expressa novamente isto, dizendo: olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. E essa resposta para Jesus entendeu muito bem esse pedido, porque Jesus conseguiu fazer uma leitura muito profunda. Jesus estava vendo que aquele homem tinha fé suficiente para ver em Jesus não apenas um Cristo que iria morrer na cruz, não apenas o Jesus homem, não apenas o filho do carpinteiro, mas ele conseguia ver em Jesus o Rei dos Reis, ao qual ele não era digno de recebê-lo em sua casa. Aqui já fica uma lição para nós. Eu me sinto digno de receber uma autoridade tão superior na minha casa? E aí Jesus usou uma expressão que certamente assustou a multidão, porque Jesus virou-se e disse: nunca vi tamanha fé, nem mesmo na Judéia. Então, olha os acontecimentos que envolve que antecede a viagem de Jesus aí ao encontro daquela mãe. Já fica aqui uma lição para nós. Jesus atendeu o pedido exatamente como o centurião pediu. Falei: tá bom, então pode voltar, que o servo a quem ele ama está curado. E aí no dia seguinte, segundo essa versão, Jesus vai para Naim. E aqui eu quero chamar a sua atenção, queridos, é que o texto diz que muitos discípulos e uma grande multidão seguiu Jesus. Bom, primeiro, na versão que diz muitos discípulos, dá a impressão que a princípio a impressão que foram muitos discípulos, mas não foram todos. Porque se foram muitos, não foram todos, ficaram alguns. Senão o texto dizia: todos os discípulos, mas a grande multidão foi. Se foi uma grande multidão, também não foi todo mundo dali, ficou alguém. Então, aqui já fica também uma outra lição para nós. Primeiro, como é que eu me classifico? Se eu me transportar para aquele momento lá, o que eu seria de Jesus? Discípulo? Se eu me considero que, se eu lá estivesse, seria um discípulo, eu teria ido com Jesus ou teria ficado? Porque, amados, veja que não havia muita motivação para ir com Jesus. Porque quem ali estava
não sabia do desenrolar da história. O que iria acontecer? Jesus não disse nada. Ele não disse, ele apenas disse que ia para Naim. Não disse que ia encontrar com uma mãe e nem disse o que iria fazer. Mesmo assim, será que eu teria motivação para ir com Jesus? Era mais ou menos uns 2 dias de caminhada, serra acima, podemos assim dizer. 50 quilômetros é daqui em Atibaia. Quanto tempo nós levaríamos para chegar em Atibaia hoje? Se andar a 5 km por hora, 10 horas. Será que andamos a 5 km por hora? Enfim, vamos imaginar. Mas lá o caminho não era tão fácil como é aqui, por exemplo, para ir até Atibaia, que é tudo asfaltado, enfim. De qualquer modo, seria no mínimo para ir e voltar, enfim, pelo menos 2 dias de caminhada, um para ir, outro para voltar, se andasse muito. Qual a minha motivação para ir com Jesus? Sem saber o que ele iria fazer. Ele não disse o que iria fazer. Ou eu me considero que sou apenas um da multidão. Eu também posso me projetar para lá e dizer, não, eu não sou discípulo de Jesus, mas eu faço parte da multidão e eu quero ir por curiosidade, talvez, enfim. A verdade é, queridos, que foi uma grande multidão. Uma coisa é certa, sendo discípulo ou não, não importa aqui. O que importa para nós entendermos aqui, amados, é que havia pessoas naquela sociedade que estavam interessadas em acompanhar Jesus, em servir Jesus, em aprender com Jesus. Independente do que ele iria fazer, o que ele já estava fazendo já era o suficiente, já o motivava para segui-lo. Mesmo sabendo que a caminhada não era simples, que era desafiadora, não havia nenhuma promessa em troca, mas mesmo assim, eles estavam dispostos e foram com Jesus. O versículo seguinte já mostra um cenário diferente. O versículo 12 diz assim: e quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui, queridos, nós também podemos concluir que até aqui, tanto os discípulos quanto a multidão não sabiam o que ia acontecer. E para eles, certamente, encontrar aquele cortejo ali foi apenas uma coincidência. Para eles, certamente aquilo foi apenas uma coincidência. No entanto, nós já temos conhecimento suficiente a respeito do Senhor Jesus, que para Jesus não foi nenhuma coincidência. O Senhor Jesus saiu de Cafarnaum sabendo a quem ele ia encontrar e o que ele iria fazer. Isso é um diferencial muito grande. Jesus sabia o que ele iria fazer. Ele não disse lá atrás que ia encontrar com uma mãe e nem o que ia fazer, mas ele sabia. Tanto é que logo depois desse relato do versículo 12, nós entramos no versículo 13, e o que ele diz? Jesus vendo aquela mãe que estava levando o seu filho para sepultar,
o que o Senhor Jesus fez? Moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aqui nós podemos extrair muitas lições. E eu não sei, mas um funeral normalmente as pessoas choram. E uma mãe em um funeral de um filho, e ainda o único filho, e ainda viúva, o choro tem uma conotação muito mais profunda. E o Senhor Jesus disse para ela: não chore. E é bem provável que esta mulher, que nós não sabemos o nome, assim como nós não sabemos o nome do centurião, não sabemos o nome do seu servo, não sabemos também o nome dessa mulher, e nem do filho, e nem do marido que ela já havia perdido. Mas a verdade é que essa mulher certamente teve muita dificuldade de entender o pedido de Jesus. Talvez ela nem conhecesse Jesus. E Jesus pediu para ela: não chores. Amados, essa mulher, ela não estava chorando apenas pela morte do seu filho, mas ela também estava chorando porque ela tinha perdido o marido. Ela também estava chorando porque não tinha mais parentes. Ela estava chorando também pela morte do seu filho. E ela também estava chorando porque ela sabia que a cultura judaica apontava para ela dizendo que ela era uma pessoa castigada por Deus, desprezada por Deus. Para a gente entender esse último ponto, podemos ver lá em Ruth, no livro de Ruth, o versículo 1, o capítulo 1 e o versículo 20, Noemi fala disso. Porque toda mulher que ficava viúva, ainda nova, a cultura judaica dizia que ela foi castigada por Deus. Noemi disse isso. Noemi disse: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor tornou amarga a minha vida. Então, essa mulher também chorava por isso. Ela estava sozinha no mundo, em uma cidade pequena, em um povoado que, apesar de ter o seu nome de tranquila, ela estava extremamente apavorada. Talvez ela imaginasse que o destino dela fosse morar na rua, não passar fome. E aí Jesus chega para ela e diz: não chores. Muitas vezes estamos chorando, alguém chega para nós e diz: não chore, e nós imaginamos: é porque você não sabe a minha história. E aí acontece o grande feito, acontece a razão pela qual o Senhor Jesus fez aquela viagem. Versículo 13, o Senhor diz para que ela não chore. E no versículo 14, o Senhor diz, está aqui a narrativa do evangelista Lucas, dizendo que Jesus, achegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Bom,
Esse é o fato principal, né? Aqui aconteceu o grande milagre. Mas, como disse, também está acontecendo os vários fatores importantes em volta. E aí, olha o que acontece. Aquela mãe começa a entender do porquê o Senhor Jesus falou para ela: não chore. Porque ele estava trazendo de volta, pelo menos uma das grandes necessidades daquela mãe estava sendo suprida com o retorno do seu filho. O versículo 15 diz isso. E entregou-o a sua mãe. O Senhor Jesus dá de volta o seu filho, porque era nele que ela dispensava, esperava ou tinha como expectativa de livramento, de vida um pouco mais tranquila. Então, aqui nós podemos entender porque o Senhor Jesus pediu para que aquela mulher não chorasse. E aí, aqui acontece certamente um grande temor, porque imagine você, convido você a ir de volta lá a esse momento, imagine você vendo um defunto ressuscitar, acordar e falar. Qual seria a sua atitude? Como é que você se comportaria? Os mais medrosos certamente correriam. Mas todo mundo ficou com temor, certamente. E aqui, queridos, acontece um outro grande feito. O primeiro deles, para aquela multidão, que agora são duas multidões. Só que nesse momento, a partir de agora, tudo passa a ser uma só experiência para todos que ali estão. Mas para a multidão que veio com Jesus e para os seus discípulos, eles tiveram a oportunidade de se sentir fazendo parte da história de Jesus. Eles não ficaram apenas aguardando a notícia chegar. E aqui fica uma grande lição para nós, queridos. Nós queremos fazer parte da história do Evangelho ou queremos só aguardar as notícias a respeito dos que fazem parte da história? Aquelas duas multidões e os discípulos de Jesus, mais aquela mulher, aquela mãe, fizeram parte da história de Jesus. Isso faz uma diferença enorme. E aqui acontece, queridos, algo extremamente profundo. O Senhor Jesus quebra aqui alguns paradigmas da lei judaica, da cultura judaica. Primeiro, ele toca no esquife. E o que a lei judaica diz? Quem tocar num defunto fica imundo. O Senhor Jesus quebrou esse paradigma. Ele tocou e não ficou imundo. Segundo, o Senhor Jesus faz ali então o seu primeiro milagre de ressurreição. Ele já tinha feito outros milagres, mas de ressurreição é o primeiro. E sabe quanto tempo não havia um milagre de ressurreição? Há muitos séculos. Há pelo menos uns 700, sei lá. Porque
quando que houve na história um milagre de ressurreição? Na época do profeta Eliseu, 700 anos antes de Cristo. Então, não foi pouca coisa. Valeu a pena ir com Jesus sem saber o que iria acontecer. Interessante, amados, que a gente não vê aqui, quer dizer, não tem nenhum argumento de alguém dizendo: Jesus, o que o senhor vai fazer lá? O que vai acontecer? Imagine se o Senhor Jesus dissesse: estou indo a Naim encontrar uma viúva que perdeu o seu único filho, está desesperada e eu vou ressuscitar o menino. Adivinha o que teria acontecido? Certamente teria ido assim, Cafarnaum teria ficado vazia. No entanto, aquela multidão presenciou o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. Aconteceu mais 2 depois, da menina, Tabita, e depois do amigo pessoal do Senhor Jesus, chamado Lázaro. Muito bem, a partir daqui, podemos ver o desfecho do acontecimento. No capítulo 15, como disse, o Senhor Jesus devolveu aquele filho vivo para sua mãe. No capítulo 16, e aqui a gente já vamos nos encaminhar para o terceiro ponto da nossa conversa, já passamos pelo segundo. Acontece a reação dos que acompanharam Jesus. E o texto diz: e todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então aqui se cumpre o propósito maior de Jesus, que é de glorificar o Pai, pois Jesus foi lá encontrar com aquela viúva, com aquela mãe desesperada, fazer este milagre para glorificar a Deus. E não teve outro jeito. Todos que ali estavam atemorizados, não tiveram outra coisa a fazer, a não ser também glorificar a Deus e reconhecer que o Senhor Jesus é, de fato, o grande profeta. O centurião reconheceu pela sua fé que Jesus é o Rei dos Reis. A multidão aqui está reconhecendo que Jesus é profeta, que Jesus é Deus. Eles disseram: de fato, Deus nos visitou. Amados, podemos fazer escolhas, mas uma coisa é certa: se escolhermos acompanhar Jesus, a probabilidade de sermos visitados por Deus é enorme. E a partir de então, o versículo
17 mostra que a partir dali, a multidão daquele vilarejo encarregou-se de anunciar Jesus. A multidão que tinha ido com Jesus também se encarregou de anunciar Jesus. E ele se tornou conhecido, não só na região ali da Baixa Galileia, onde está situada até hoje Naim. Inclusive, agora diz que tem uma igreja lá no lugar onde Jesus ressuscitou o menino, que antes era a entrada da cidade, né? Era antes da porta da cidade, porque normalmente o cemitério está fora da cidade. Os cemitérios nas grandes metrópoles estão dentro porque, enfim, a cidade cresceu além do planejado para quem criou o cemitério, mas lá ainda estava fora. Hoje também já avançou lá e está uma igreja lá no local onde Jesus fez esse milagre. Mas voltando para cá, Jesus se tornou conhecido, e esse é o propósito maior do Evangelho, esse é o propósito maior dos que seguem Jesus. Nós precisamos, amados, ter como propósito levar adiante o ensinamento do Evangelho, para que o Senhor Jesus, para que o seu reino se torne conhecido. Então o versículo 17 diz que correu dele esta fama. O Senhor Jesus se tornou conhecido em toda aquela região. E para caminharmos para a conclusão, o que podemos concluir como reflexão de toda dessa viagem de Jesus? Que normalmente olhamos só para a história da ressurreição do jovem, mas tem todo esse contorno, todos esses valores que servem de ensinamento para nós hoje. Eu preciso pensar, sou mesmo um discípulo? Estou seguindo Jesus? Preciso pensar. Se sou, estou seguindo Jesus, eu repito. Se sou um da multidão, eu fui ou fiquei? Então, precisamos fazer essa reflexão. Muitas vezes, amados, temos dificuldade para entender isso. Muitas vezes, nós podemos dizer: Senhor, eu sou seu discípulo, mas hoje não dá. Hoje eu não consigo ir com o Senhor. As prioridades, a agenda está bastante cheia e eu tenho aqui algumas prioridades, eu não posso ir com o Senhor hoje. Eu vou ficar aqui aguardando notícias. Bom, por outro lado, eu posso nem ser discípulo, nem ser um da multidão, eu posso ser alguém parecido com aquela mãe, que faço parte de uma multidão, ou que sou o motivo de uma multidão ir até o cemitério para fazer um sepultamento. Estou desesperado, precisando de ajuda, pois nós precisamos saber, amados, se eu estou
situação, ou se você está nessa situação, você que porventura vai ouvir esse comentário de hoje, saiba que o Senhor Jesus está te vendo. E mais do que isso, Ele conhece a sua necessidade, a minha necessidade. E Ele tem compaixão íntima por esses. Isso é muito profundo. Posso estar esquecido por todos, posso não ter mais parente, posso ainda estar novo e vendo a minha vida indo para o inferno. Mas o Senhor Jesus me olha, me conhece no meio da multidão. Jesus chegou ali, e no meio daquela multidão, Ele conheceu a mãe e disse: vem cá, não chore, eu tenho salvação para você. E o Senhor Jesus tem essa palavra para mim e para você nessa manhã. Ele nos conhece e está interessado em nos salvar. Graças a Deus que nós já vivemos essa experiência de salvação, já temos o Senhor como nosso Salvador. Mas é só isso? Não, possivelmente, amados. Nós podemos estar ainda no mesmo desafio daqueles que estavam lá em Cafarnaum e que poderiam decidir ir ou ficar aguardando notícias. Porque hoje, amados, diferente daqueles, nós não só sabemos para onde Jesus foi, como nós sabemos o que Ele foi fazer. Aqueles sabiam apenas para onde Jesus iria e decidiram ir. Nós sabemos para onde Jesus foi. E atendendo um pedido dele, nós não fomos. Porque ele disse ao Pai, né, na oração lá, no sermão da montanha, lá no Mateus 17, ele disse: Pai, eles não são do mundo, mas eu peço que o Senhor não tire eles agora do mundo. Nós ficamos. Mas nós sabemos o que ele foi fazer. Amém? O que ele foi fazer mesmo? Guardar lugar. Ele foi ficar ao lado do Pai, guardar lugar. E, irmã Maria, ele foi também advogar a nossa causa. Os nossos pecados estão nos acusando diante de Deus. E o Senhor Jesus está advogando a nossa causa. Enquanto o Espírito Santo está aqui com a gente, intercedendo por nós, Ele está advogando. Mas Ele deixou uma outra palavra fantástica que nós podemos nos posicionar. Ele disse: eu volto. Não agora como um Jesus, um Cristo a caminho da cruz, mas agora eu volto, um Jesus ressurreto, volto agora como Rei, para buscar vocês. A minha pergunta é: qual é a minha motivação para seguir Jesus? Hoje é muito maior do que aqueles discípulos e aquela multidão. Eu sei onde Jesus está, o que Ele está fazendo, e sei que Ele está voltando. A minha pergunta é, amados, para mim mesmo: o que eu estou fazendo? Eu estou anunciando que Jesus está voltando? Eu estou dizendo à circunvizinhança, até a Judéia, que Jesus está voltando? Uma coisa é certa: somos discípulos e já aprendemos o suficiente para construir, para edificar. Nós já conhecemos o fundamento. E nós temos o compromisso, amados, de edificar a nossa casa sobre a rocha. Se nós decidirmos
ficar e construir a nossa casa sobre a areia, Jesus não tem nada a ver com isso. Portanto, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo alegre o nosso coração, nos dê capacitação nesta manhã para seguir Jesus, e que a esperança da sua volta seja imputada para nós, como foi imputado a reverência e o temor e o reconhecimento de humildade daquele centurião, reconhecendo que não tinha o direito de receber Jesus na sua casa. Que nós também, amados, possamos ter ousadia, reverência, temor, a ponto disto ser imputado a nós como fé. Eu preciso continuar esperando Jesus pela fé, não pelos resultados, não pelo que Ele poderá me dar nesta terra. Se Ele me der, ótimo, maravilha, mas a minha fé precisa ter o tamanho suficiente para mim continuar esperando em Deus a volta de Jesus. Mesmo que eu tenha que andar 50 quilômetros subindo ou não, mas eu preciso ter fé para esperar Jesus voltar. Amém, queridos? Deus abençoe, tenham todos uma boa semana. Se Ele não voltar nessa semana, porque assim como aquele povo não sabia o que Jesus ia fazer, nós não sabemos quando Ele volta. Esse é o ponto de interrogação. Mas se Ele não voltar essa semana, domingo que vem nós estaremos aqui novamente, buscando um novo alimento, um alimento novo da palavra de Deus. Deus abençoe, queridos. Pastor Efel. Amém. Nós louvamos ao Senhor. Como a palavra de Deus é profunda, né, amados? Como fala aos nossos corações. E hoje nós estamos comemorando uma data especial, né, que é o Dia das Mães. E eu queria ler um texto aqui da palavra do Senhor a respeito disso, porque uma coisa que todos nós sabemos, né, que o relacionamento de filho com mãe é algo diferente, né? É algo que não se compara a nenhum outro relacionamento. Eu já perdi a minha mãe há alguns anos, né? Então eu posso falar que eu sinto falta em alguns momentos desse relacionamento que nós tínhamos, de conversas. E a gente sabe, né? Quando a mãe quer alguma coisa, a gente, às vezes, uma palavra, um gesto, a gente já sabe, né? E tem um texto aqui de Mateus, que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz o seguinte, né? Que Jesus, ele estava ali num casamento, estava ali numa festa onde ele havia sido convidado junto com seus discípulos. E o versículo 3 aqui de João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículo 3, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então olha que interessante, né? Ela não pediu para Jesus nada, ela só falou: olha, não tem mais vinho. Porque ela sabia o filho que ela tinha, né? Embora Jesus ainda não tivesse começado ali o seu ministério, né? Ela conhecia o filho. E Jesus até dá uma resposta assim que a gente pode dizer: nossa, que resposta mal educada, né? O versículo 4 fala: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Mas logo em seguida, né? O que ela fala? Olha, faz tudo que ele mandar, tá bom? E aí o que Jesus fez? Ele deu uma instrução àqueles homens, e aqueles homens, Jesus acaba fazendo ali o seu primeiro milagre, né, que foi a transformação de água em vinho. Então eu quero dizer que a mãe, ela conhece o filho, né, e o filho também conhece a mãe, e ele ama a mãe. E às vezes quando a nossa mãe fala alguma coisa assim, em entrelinhas, a gente consegue
entender qual que é o desejo da nossa mãe. E aqui, como Jesus, a gente tem essa oportunidade também, né, de poder agradar a nossa mãe, de fazer um gesto de carinho, seguindo aqui o exemplo desse texto de João 2. E nesse momento eu queria pedir que as mães se colocassem de pé, né? Eu quero fazer uma oração por todas vocês que estão aqui presentes. Amém? Estamos em poucos, mas temos algumas mães aqui nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos, gostaria que você levantasse sua mão. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nesta manhã, ó Deus, abençoar, Senhor, a vida das nossas mães, Senhor, presentes neste lugar, nesta manhã. Ó Pai, esteja revestindo com o Teu poder, Pai, esteja dando saúde, Pai, esteja, Senhor, a cada dia cuidando, Pai. Ó Deus, e também que os filhos, Senhor, possam, Senhor, ter, Pai, esse desejo, Senhor, como vimos nesse texto aqui de João capítulo 2, que mesmo, Senhor, talvez não tivesse chegado ali o momento, Senhor, de fazer algum milagre, mas Tu ali naquela situação atendesse, Senhor, o desejo da sua mãe, da sua mãe ali, Pai. Ó Deus, e fizeste aquele milagre da transformação da água em vinho, e que as mães nessa manhã possam ser abençoadas, Pai, por Ti, Pai, possam ser, Senhor, visitadas, Senhor, de uma forma especial nesse dia. Abençoa, Pai, todas as mães, também aquelas que estão nas suas casas, que irão nos acompanhar depois, que Deus esteja abençoando nessa data tão especial, é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você vai fazer uma entrega agora? Acho que a Márcia vai entregar um. Amém? Vamos também, né, esperar a Márcia fazer aí. Nós temos uma lembrancinha aqui da igreja para todas as mães. Nós vamos também orar pelas ofertas, pelos dízimos neste momento. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Enquanto a Márcia está entregando, eu vou fazer aqui uma oração. Senhor, esteja abençoando, Pai, também os dízimos, as ofertas, Senhor, que serão, ó Deus, trazidas até o Teu altar nesta manhã. Abençoa, Deus, multiplica na vida, Senhor, dos nossos irmãos, para que a Tua igreja, Pai, possa sempre ter, Senhor, o sustento, Senhor, para que possamos dar continuidade, Pai, ao trabalho, a tudo aquilo que Tu tens, Senhor, nos permitido fazer, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não contribuiu por outros canais digitais, quiser contribuir, você pode trazer até aqui à frente. Lembrando também aos irmãos que nessa semana, a nossa programação, nós teremos o nosso culto de oração aqui na terça-feira, às 20 horas, presencial. Então, para quem quiser estar conosco, orando, nós estaremos aqui, né? Eu, o pastor Heleno, a Márcia até, que estaremos aqui em oração. Amém? Também na quinta-feira teremos o nosso link, onde nós temos ali estudado o livro de Atos. Estamos ainda no capítulo 8, né? E teremos mais uma ministração nessa semana, encerrando o capítulo de número 8. E no próximo domingo estaremos aqui também reunidos, mais uma vez. Então quero desejar a todos os irmãos uma semana de vitória, um dia especial hoje, né? Com as suas famílias. E que Deus possa nos abençoar a cada dia, dando o crescimento, o crescimento espiritual também, que é tão importante. Vamos nos colocar de pé, nós vamos fazer uma oração final então, amados. Amém? Deus, queremos Te agradecer por este culto, queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Nos dê, Pai, uma semana de vitória, abençoa, Deus, todas as famílias, também aqueles, Senhor, que estão com seus familiares nessa data, que não puderam estar conosco. Esteja abençoando, Pai, esteja guardando também de todo mal, para aqueles, Senhor, que estarão pegando trânsito, estrada, eventualmente. Esteja abençoando, Pai. Ó Deus, queremos, Senhor, também ter uma semana de vitória, Senhor, na Tua presença. Que Tu estejas abençoando, Pai, todas as famílias, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém.
Amém. Cumprimento o teu irmão, que você possa ter um dia de vitória. Amém.